Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Cortei o cabelo, fiz a barba, falei pra vocês que eu não queria mais um cabelo tão curto, né? Então eu mantive o corte um pouquinho maior. Mas eu acho que com certeza, assim, o que tá me deixando mais bonito aqui nesse vídeo, sem dúvidas, é essa camiseta maravilhosa, que é uma tech t-shirt da Insider. Vocês sempre me veem de preto, né? Mas hoje, ó, uma corzinha nova, esse azulzinho bonitinho aqui. Confesso que se tornou uma das minhas cores preferidas, tá? Ultimamente eu tenho usado muito as peças da Insider por conta da versatilidade e também do conforto térmico. E como vocês sabem, né, eu tenho pet, então aqui, ó, nunca tem pelo do look. Eu consigo ir para os lugares sem levar um pedacinho do meu bebezão, porque os pelos dele não ficam, gente. Eu não sei o que acontece, mas simplesmente eu posso abraçar ele. Se fica algum pelo, faço assim, já sai, não gruda, sabe? Isso é ótimo. É claro que tem cupom de desconto para vocês, tá? O meu cupom de desconto tá aparecendo aqui na tela. Utilizando ele na hora de comprar, você vai ter um super desconto. E aproveita as cores diferentes lá da Insider, tá? Porque assim, o preto é lindo, mas tem cada cor maravilhosa. Dá pra fazer um guarda-roupa completo só com tech t-shirt. Vou deixar o link da Insider Store aqui embaixo no comentário fixado e também no box de informação. Depois que você escolher as suas peças, volta aqui e me conta que cor que você escolheu. Liliana Moreno nasceu em 24 de dezembro de 1975 na cidade de Cali, na Colômbia. Em uma família muito unida, muito trabalhadora, todos gostavam da família ali ao redor de onde eles moravam. Ela cresceu cercada de carinho e cumplicidade ao lado das duas irmãs, a Yamilete e a Carolina, e também do seu irmão, o Eduardo. Os quatro tiveram uma infância feliz em um lar tradicional, onde o apoio e o amor sempre estiveram presentes. Desde pequena, Liliana demonstrava interesse por arquitetura. Ela vivia mudando ali as coisas dentro de casa e dizia que seria uma arquiteta ou decoradora renomada. Durante o ensino médio, a Liliana era uma aluna exemplar, com notas excelentes e muito elogiada pelos professores. Assim que concluiu os estudos, ela decidiu cursar arquitetura na universidade, transformando o seu sonho de infância em realidade, ao se formar com sucesso em arquitetura. Logo depois da formatura, Liliana traçou um plano claro para o seu futuro. Ela queria buscar melhores oportunidades no exterior, especificamente nos Estados Unidos da América. A família, apesar de sentir a sua partida, apoiou a decisão, pois sabiam que a Liliana tinha potencial para conquistar grandes coisas. E foi com coragem que ela partiu para Miami, determinada a construir uma nova vida. Os primeiros dias foram complicados, como era de se esperar, mas a Liliana não desistiu. Com determinação, muito trabalho, ela conseguiu abrir sua própria empresa de arquitetura em pouco tempo até. De acordo com as autoridades, essa empresa também tinha um sócio, Gustavo Alfonso Castanho Restrepo. Vamos conhecer um pouquinho esse Gustavo? Bom, gente, o Gustavo também era colombiano, ele era nascido em Palmira, no Vale del Cauca. Ele trabalhava como empreiteiro e era proprietário de um depósito de materiais de construção. A vida pessoal do Gustavo, por outro lado, era bem mais complicada. Ele era casado e tinha 3 filhos. Depois de trabalharem juntos em vários projetos, a Liliana e o Gustavo acabaram se envolvendo romanticamente por volta de 2016. Desde o início, o Gustavo deixou claro que a Liliana não poderia engravidar, já que ele era casado e não queria complicações na sua vida familiar. O relacionamento dos dois era um relacionamento extraconjugal e, como a gente sabe, esse tipo de relacionamento quase nunca dá certo. E para ajudar, cerca de 1 ano após o início do relacionamento dos dois, a Liliana descobriu que estava grávida. Quando ela contou a notícia para o Gustavo, ele reagiu muito mal, com muita raiva, insistindo para que ela interrompesse a gravidez, com medo de que aquilo destruísse a sua família e prejudicasse a sua reputação, porque todos saberiam que ele teve um relacionamento extraconjugal. Só que a Liliana não cedeu, ela estava decidida a ter o bebê e cuidar dele, com ou sem o apoio do Gustavo. Ela queria aquela criança. Em 2008, a Liliana deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Daniela. O Gustavo se recusou a reconhecer a paternidade da criança.
Ele era casado, ele não queria que a sua família descobrisse sobre a Daniela, ele já tinha dito isso anteriormente e ele falou que não queria nem saber. Embora a Daniela já soubesse o que o Gustavo pensava sobre essa gravidez e sobre essa criança, ela ficou bem chateada com a reação dele, porque ela acreditava que quando a bebê nascesse, ele mudaria de ideia. Então ela ficou com bastante raiva porque ele recusou reconhecer a paternidade da criança e cortou todo e qualquer tipo de contato com ele. E a partir daí ela focou totalmente na sua filha, ela queria ser uma boa mãe. A Daniela se tornou a sua razão de viver, era o seu bebê e ela queria tudo do melhor para sua filha. Mesmo com a distância, gente, a família da Liliana, que permanecia na Colômbia, também fazia questão de manter contato. Eles acompanhavam o crescimento da Daniela, enviavam mensagens de apoio, considerando o sorriso da menina como o maior presente que qualquer um deles poderiam receber. A Daniela cresceu dessa forma, cercada de amor e sem saber dos conflitos entre a mãe e o seu pai biológico. Quando a menina estava com 3 anos, a Liliana decidiu confrontar o Gustavo em público sobre a sua responsabilidade em relação à filha. E após uma discussão intensa, ele finalmente aceitou pagar mensalmente $375 em pensão alimentícia para Daniela. O mais surpreendente foi que, mesmo depois disso, a Liliana e o Gustavo retomaram o relacionamento. O Gustavo voltou a levar uma vida dupla, a mesma vida dupla que anos antes ele tinha tentado esconder. Então ele estava lá com a sua família, mas mantinha a sua amante. E sinceramente, eu fico um pouquinho assim decepcionado com a Liliana por ter aceitado essa situação. Afinal de contas, aquele homem abandonou ela quando ela teve a criança, não quis assumir a criança e aí ela resolveu se envolver com ele de novo. Então eu acho que assim, faltou um pouquinho ali de amor próprio, sabe? Até porque, para continuar com o Gustavo, ela ia ter que se submeter a viver escondido com ele. E por um tempo as coisas pareciam funcionar bem entre os dois, desde que a Liliane não mencionasse o assunto da paternidade, porque ele não assumiu a criança mesmo assim. Ele ficaria bem e estava tudo certo, eles poderiam viver esse romance juntos, deixando a Daniela, a filha do casal, de fora. Porque mesmo com a aproximação, o Gustavo nunca admitiu ser o pai biológico da Daniela. E a Liliana, por sua vez, fazia de tudo para manter a Daniela afastada dos conflitos entre os dois, garantindo que a menina crescesse em um ambiente tranquilo e cheio de amor, enquanto ela tinha um relacionamento com o pai biológico da menina, que não aceitava a menina. Enfim, gente. Mesmo com tudo isso, a Daniela era uma criança alegre, bem ajustada na escola, sem nunca dar trabalho para os professores. Ela seguia os passos da mãe como uma boa estudante e recebia muito carinho da família colombiana, mesmo que à distância, através de chamadas de vídeo. Em 2016, as coisas mudaram um pouco. A esposa do Gustavo descobriu a traição e pediu o divórcio. O tribunal determinou que ele deveria pagar $912 mensais de pensão para os seus 3 filhos. O Gustavo ficou irritado e frustrado com a situação, já que ele não queria aceitar o fim do casamento. A situação piorou ainda mais quando uma prova de paternidade confirmou o que a Liliana já sabia. O Gustavo era de fato o pai biológico da Daniela. Essa confirmação trouxe mudanças significativas. A Liliana acreditava que agora o Gustavo se sentiria mais responsável pela Daniela, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O Gustavo começou a evitar contato com a Liliana e o pagamento da pensão que ele tinha acordado com ela ficou bem irregular. Mais uma vez, a Liliana percebeu que, apesar da confirmação biológica, o Gustavo nunca aceitaria a Daniela como filha. Essa situação surgiu justamente em um momento complicado para o Gustavo, que estava passando por um divórcio turbulento e agora precisava encarar uma nova realidade para o qual não estava preparado. O Gustavo se viu, gente, à beira de um colapso, porque a situação dele era extremamente complicada, ele não aceitava aquela filha do seu relacionamento extraconjugal. Para ele, a Liliana tinha traído a sua confiança, porque ele sempre pediu para ela usar anticoncepcionais, ele insistiu que não queria ter filhos e mesmo assim ela acabou engravidando, tendo uma filha dele, uma filha que ele nunca aceitou, e na cabeça dela aquilo ia unir os dois. Ela acreditava que quando a Daniela nascesse, seria a cola que faltava para os dois ficarem juntos. E não foi isso que aconteceu, não é isso que o Gustavo queria e as coisas estavam prestes a explodir. Foi mais ou menos nessa época que a Liliana ligou para sua irmã, a Carolina,
para parabenizá-la pelo aniversário. A Carolina conta que também conversou com a sobrinha durante essa chamada e que as coisas estavam meio esquisitas. As duas estavam muito felizes porque aquele dia era um feriado nos Estados Unidos, em comemoração ao Dia das Mães, e elas estavam aproveitando o momento juntas. Mas havia uma tensão no ar. E essa tensão não devia ter sido ignorada, porque aquela conversa foi a última que ela teve com a sua irmã. Na segunda-feira, dia 30 de maio de 2016, o Gustavo foi até o apartamento da Liliana e a convidou junto com a Daniela para acompanhá-lo até uma loja para comprar materiais de construção. A Liliana concordou e naquele momento os três entraram no carro do Gustavo para fazer essa suposta compra. Nas horas seguintes, a família da Liliana ficou sem notícias dela. Na terça-feira, dia 31 de maio, uma das suas irmãs ficou surpresa ao receber uma ligação do Gustavo, que disse não estar conseguindo entrar em contato com a Liliana. Embora a família da mulher soubesse da existência do Gustavo, foi estranho ele ter tomado a iniciativa de ligar, já que era a primeira vez que ele fazia isso. Esse comportamento incomum imediatamente despertou suspeitas, até porque, como a gente sabe, ele não queria ter contato com ninguém da família dela, nem com a filha que ela teve, que era filha dele também. Então era um comportamento esquisito ele falar com os familiares da Liliana, perguntando dela, dizendo que estava preocupado com o seu paradeiro, sendo que ele basicamente não se importava. Mesmo assim, a família tentou falar com a Liliana e depois de diversas tentativas frustradas, a família ficou totalmente desesperada. Sem saber o que fazer por conta da distância, eles pediram a alguns amigos que moravam em Miami para irem até o apartamento da Liliana para verificar se estava tudo bem. Mas os amigos da família foram até lá e não tiveram sucesso em encontrá-la. Diante dessa situação, a família decidiu acionar a polícia e registrar o desaparecimento tanto da Liliana quanto da Daniela. Os policiais foram até o apartamento onde elas moravam para fazer uma verificação de bem-estar e não havia sinais de nenhuma das duas. À primeira vista, nada parecia fora do normal, até que os agentes descobriram que a Liliana havia deixado a sua bolsa com a carteira e as chaves do carro dentro do apartamento. Isso acendeu um sinal de alerta. No relatório oficial, os policiais também destacaram que a porta principal do apartamento estava trancada por dentro. Quando as investigações começaram a ganhar força, a polícia descobriu que a Daniela já tinha faltado à escola por vários dias. Isso reforçou a suspeita de que algo grave poderia ter acontecido. As autoridades então tentaram entrar em contato com o Gustavo. Ele foi encontrado perto da sua casa e quando os detetives o abordaram, o Gustavo se mostrou disposto a colaborar e bem prestativo. Ele até convidou os agentes para entrarem na sua casa e conversarem. E durante a conversa, ele afirmou que a Liliana havia enviado uma mensagem de texto na noite do dia 30 de maio, reclamando que ele não havia cumprido a promessa de se encontrar com ela. O Gustavo contou que por isso, por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte, ele buscou a Liliana e a Daniela no apartamento delas e sugeriu que as duas o acompanhassem até a loja para comprar materiais de construção. Segundo ela, durante o trajeto, ele e a Liliana começaram a discutir. A discussão teria escalado a ponto de a Liliana arranhá-lo. O Gustavo afirmou que ficou irritado e decidiu deixar as duas na beira da estrada perto da loja. Pediu para elas saírem do carro e foi embora. Ele disse que depois disso foi até o seu depósito, mas cerca de 20 minutos depois ficou preocupado com o bem-estar das duas e decidiu voltar ao local onde tinha deixado elas. Só que elas já não estavam mais lá. No dia seguinte, o Gustavo entrou em contato com a polícia novamente, se oferecendo para ajudar na investigação. Ele chegou a mostrar fotos do local onde supostamente tinha deixado a Liliana e a Daniela, além de fotos do depósito de material de construção e também do seu depósito. Pouco tempo depois, as autoridades receberam uma denúncia sobre um roubo que havia ocorrido no depósito do Gustavo na noite anterior. O roubo também afetou uma unidade vizinha, que tinha câmeras de segurança apontadas diretamente para o espaço do Gustavo. O dono dessa unidade, que usava o espaço para fabricar camisetas, contou
contou à polícia que teve um encontro estranho com o Gustavo. Ele disse que o Gustavo apareceu perguntando sobre um pedido de camisetas que nunca foi feito. Além disso, o Gustavo teria solicitado acesso às câmeras de segurança, alegando estar preocupado com roubos recentes no seu depósito. Enquanto isso, as buscas pela Liliana e pela Daniela continuavam a todo vapor. As autoridades procuraram em uma floresta próxima ao local onde o Gustavo afirmou ter deixado as duas. E depois, quando eles não encontraram, eles expandiram as buscas para cidades vizinhas e até um lago próximo, onde bombeiros mergulharam. Eles também revistaram o depósito do Gustavo, mas não encontraram nenhuma pista concreta. Nesse ponto, o Gustavo já era tratado como uma pessoa de interesse no caso, mas sem provas sólidas, a polícia não tinha motivos suficientes para prendê-lo. Então, na noite do dia 2 de junho, o caso tomou um rumo bem inesperado. Perto da meia-noite, os policiais encontraram o Gustavo dentro do seu carro, estacionado exatamente no mesmo lugar onde ele afirmou ter deixado a Liliana e a Daniela. E nesse momento, ele estava ameaçando tirar a própria vida. Os policiais tentaram convencê-lo a desistir, mas o Gustavo disse que se sentia muito culpado por tê-las deixado ali. Ele disse que a culpa era dele, que se ele não tivesse brigado com a Liliana e abandonado ela e a filha ali naquele ponto, elas estariam em segurança e que tudo isso era culpa dele. E nesse momento, completamente fora de si, o Gustavo pegou um objeto cortante e começou a meio que no seu próprio pescoço. Os agentes reagiram imediatamente para evitar uma tragédia e o imobilizaram com uma arma de choque. Depois disso, ele foi levado às pressas para um hospital e esse comportamento só aumentou ainda mais a suspeita de que ele pudesse estar envolvido no desaparecimento da Liliana e da Daniela, porque enquanto ele demonstrava uma preocupação exacerbada por ter deixado as duas ali, se culpabilizando, tentando mostrar culpa, os investigadores e a polícia achavam que aquilo era um teatro, que ele estava, na verdade, querendo parecer mais inocente do que ele realmente era. Depois, o advogado do Gustavo informou à imprensa que ele precisaria ficar internado por pelo menos mais uma semana para se recuperar. Também afirmou que os cortes no pescoço eram superficiais e que o uso do taser era desnecessário e que acabou causando mais ferimentos nele do que o que ele mesmo estava fazendo, sabe? Segundo o advogado, o olho do Gustavo ficou inchado e fechado por causa da força excessiva usada pelos agentes. Sobre o caso da Liliana e da Daniela, o advogado garantiu que o Gustavo não era o pai da menina e que a relação dele com a Liliana era estritamente profissional, já que ambos trabalhavam em áreas semelhantes e já tinham até sido sócios. Ele afirmou que não havia nenhum conflito entre eles e disse que a polícia tinha prejudicado as investigações ao julgar o Gustavo de maneira precipitada, nomeando-o como pessoa de interesse no caso. No entanto, o advogado se recusou a explicar por que o Gustavo havia voltado ao local onde supostamente tinha abandonado a Liliana e a Daniela. Mas a defesa estava basicamente indo contra aquilo de que o homem estava se sentindo culpado pelo desaparecimento das duas. A defesa meio que não confirmou essa história que a polícia tinha passado. O advogado ainda tentou reforçar a ideia de que o Gustavo estava colaborando com a investigação, destacando que ele havia permitido que a polícia examinasse o seu celular, a sua casa, até o seu carro e o seu depósito. Mas para a família da Liliana e da Daniela, o comportamento do Gustavo era extremamente suspeito. Ele mesmo havia admitido que foi a última pessoa a ver a Liliana com vida. Para a família, a versão do Gustavo nunca fez sentido. No entanto, apesar das suspeitas, a falta de provas concretas fez com que o caso esfriasse bastante. O Gustavo permaneceu em liberdade sem nenhuma acusação formal. Os detetives continuaram investigando, dedicando horas na tentativa de reunir mais evidências, mas os meses passaram sem nenhum avanço significativo. Com o tempo, alguns membros da família da Liliana e da Daniela viajaram para os Estados Unidos para ajudar nas investigações e organizar o apartamento da mulher. Mas o que mais chamou a atenção deles foi a completa indiferença do Gustavo em relação ao caso. Inclusive, os familiares também acharam esquisito que as câmeras do depósito tivessem sido estragadas e roubadas, porque afinal de contas as câmeras de segurança podiam mostrar muita coisa, né? A irmã da Liliana sempre disse que ele sabia o que fez e que ele sabia para onde levou as duas quando saiu daquele apartamento.
Quando o caso completou um ano sem resposta, gente, a família da Liliana e da Daniela organizou uma vigília em homenagem a elas. Depois da cerimônia, eles foram até a casa do Gustavo para pressioná-lo a contar, mas mais uma vez não conseguiram nenhuma resposta. O caso continuou sem solução, mesmo com os esforços constantes da polícia e das buscas organizadas por voluntários, amigos e familiares. Vários outdoors com fotos da Liliana e da Daniela foram espalhados por Miami, gerando uma enxurrada de pistas, mas pistas que não levaram a lugar nenhum. Mas em meio a tudo isso, o FBI assumiu um papel importante na investigação, trabalhando em parceria com as autoridades colombianas para tentar encontrar alguma pista adicional. E quando o FBI entra no caso, a gente sabe que as coisas andam, né? Foi nesse contexto que, em março de 2023, a família da Liliana e da Daniela descobriu que o Gustavo estava prestes a viajar para a Colômbia. Eles o confrontaram no aeroporto de Cali. A mãe da Liliana exigiu que ele dissesse o que havia acontecido com a sua filha e com a sua neta, e o Gustavo respondeu que eles saberiam através do seu testemunho. Nesse momento, um dos familiares da Liliana o atingiu com um soco no rosto e foi a maior bagunça dentro do aeroporto. Esse confronto expôs a frustração e o desespero da família, que ainda vivia na incerteza sobre o que realmente aconteceu. Eles estavam diante do homem que acreditavam ser o responsável pelo desaparecimento da Liliana e da Daniela, sem que ele enfrentasse qualquer consequência ou sem que ele abrisse a boca para falar. E isso gerou muita raiva na família. A família acreditava que, sendo o Gustavo a pessoa de interesse no caso, ele não poderia viajar para a Colômbia, ele não poderia sair dos Estados Unidos. Só que eles estavam enganados, porque aparentemente não tinha nenhum bloqueio que impedisse o homem de circular pelo mundo. E a verdade, gente, não demorou muito para vir à tona, tá? Ou pelo menos de forma parcial, porque no ano seguinte os acontecimentos começaram a se desenrolar rapidamente. No dia 29 de outubro de 2024, 8 anos após o desaparecimento da Liliana e da Daniela, os agentes do FBI capturaram o Gustavo, que algumas horas depois foi levado para prestar um depoimento diante de um juiz federal. Na ocasião, o Gustavo foi acusado formalmente de sequestro, com resultado de morte no caso da Liliana e da Daniela. A partir desse momento, ficou claro para todos que as autoridades já possuíam provas suficientes para tratar o caso como um homicídio, apesar de os corpos da Liliana e da Daniela nunca terem sido encontrados. Desde então, o Gustavo permaneceu sob custódia policial, aguardando a sua primeira audiência. A família da Liliana foi notificada quase que imediatamente, e em uma entrevista a um jornal local, o irmão da Liliana compartilhou que naquele momento a família desconhecia detalhes sobre o motivo e as circunstâncias que levaram à prisão do Gustavo, porque tudo aquilo estava acontecendo agora num ambiente federal, tudo tratado pelo FBI. Mesmo assim, para a família, a prisão do Gustavo significava o primeiro passo para finalmente descobrir o que havia acontecido com a Liliana e com a Daniela, e possivelmente encontrar o paradeiro delas, mesmo que fosse para encontrar os restos mortais das duas. As autoridades informaram a família que em breve forneceriam mais detalhes sobre o processo judicial. Embora os detalhes ainda fossem escassos, o fato do Gustavo estar sob custódia já era um alívio para todos. Apesar das poucas declarações que o FBI deu, que basicamente diziam, que a Liliana e que a Daniela já não estavam mais vivas, o irmão da Liliana estava relutante em aceitar essa ideia. Ele acreditava que elas seriam encontradas com vida, mesmo após 8 anos dos seus desaparecimentos. Ele sempre mantinha a esperança de que ambas voltariam para casa sãs e salvas. De acordo com os relatórios da polícia de Miami, durante uma inspeção na residência do Gustavo, foram encontrados documentos, bolsas e pertences da Liliana. Paralelamente, o FBI continuava buscando informações sobre o paradeiro das duas e oferecia uma recompensa de $25 mil para quem fornecesse informações relevantes sobre o caso. Até aquele momento, o motivo da prisão do Gustavo
não tinha sido compartilhado com o público. O FBI disse que era crucial para as investigações que todas as evidências fossem mantidas em sigilo, mas deixou claro que o Gustavo era, sim, uma pessoa diretamente envolvida em tudo que tinha acontecido. Claro que a família ficou muito brava com isso, afinal de contas, né? Ele passou 8 anos curtindo a vida e só agora que ele tinha sido preso. Ele chegou a viajar para a Colômbia, ficou cara a cara com familiares da menina e da sua mãe. Então, assim, a família tinha muita raiva de tudo isso, sabe? Um detalhe importante é que após ter a sua prisão preventiva decretada, ele entrou ali, né, com uma petição solicitando que ele pudesse responder o caso em liberdade, mas o juiz negou e definiu que ele deveria ser mantido preso. E embora os detalhes não fossem liberados ao público, isso dizia muito, né? Dizia muito sobre a culpabilidade do Gustavo. Em meados de novembro, todas as provas reunidas contra ele foram apresentadas na Corte Federal. Na audiência, as 3 filhas do Gustavo estavam presentes, acompanhadas de outros familiares, amigos e até alguns funcionários que compareceram para apoiá-lo. A acusação formal revelou que em 30 de maio de 2016, o Gustavo teria atraído a Liliana e a Daniela com promessas falsas. Segundo os promotores, o objetivo do Gustavo era tirar a vida das duas. A acusação também detalhou que o Gustavo utilizou instrumentos de comércio interestadual para isso, incluindo um telefone celular, a internet de um outro estado e um veículo motorizado. Naquele dia, o Gustavo disse para Liliana que queria levá-las para comprar materiais em uma loja. Durante o trajeto, porém, ele sugeriu que eles passassem em um restaurante próximo ao seu depósito. A Liliana, sem desconfiar de nada, aceitou a proposta. No entanto, ao invés de ir diretamente ao restaurante, o Gustavo desviou o caminho e levou a Liliana e a Daniela para o seu depósito. Foi nesse local, longe de testemunhas, os investigadores acreditam que o Gustavo tirou a vida das duas. A promotoria disse que tudo isso fazia sentido principalmente porque as câmeras do depósito foram roubadas e danificadas no processo de retirada. Então, assim, provavelmente aquelas câmeras foram retiradas para não filmar o que aconteceu lá. Embora as autoridades ainda não tenham determinado como o crime foi cometido, nem onde os corpos foram deixados, eles têm certeza da cronologia dos fatos. Os investigadores afirmaram que as provas eram contundentes, especialmente em relação às imagens das câmeras de segurança de outros estabelecimentos e aos registros dos seus eletrônicos. A promotoria apresentou imagens captadas por câmeras de segurança próximas à loja que o Gustavo mencionou em seu depoimento, e nessas imagens mostravam o Gustavo, a Liliana e a Daniela se dirigindo ao seu depósito, sem que em momento algum o Gustavo tenha deixado a Liliana e a Daniela na estrada, como ele havia alegado anteriormente, porque elas apareciam na imagem com ele na região onde era o seu depósito. Os agentes também descobriram que o Gustavo havia roubado as câmeras de segurança das unidades de armazenamento do seu próprio depósito e, além disso, havia desativado uma câmera pública na área, quebrando o objeto. Os registros telefônicos mostraram que o celular do Gustavo esteve desligado entre 10h55 da manhã e 1h41 da tarde. Exatamente o período em que os promotores acreditam que o Gustavo se desfez dos corpos da Liliana e da Daniela. Ele teria desligado o celular nesse período para não ser rastreado pela triangulação das antenas telefônicas. Outro fato relevante apresentado pela promotoria foi que o Gustavo havia admitido em 2 ocasiões que a Liliana e a Daniela estavam sem vida. Apesar disso, ele se declarou inocente. O advogado de defesa argumentou que havia inconsistências na investigação e que a versão apresentada pela promotoria não estava baseada em provas robustas. Ele disse, inclusive, que aquela investigação era bem frágil. O juiz reconheceu que as provas eram circunstanciais, mas mesmo assim negou o pedido de fiança, mantendo Gustavo sob custódia até o julgamento. O caso gerou grande repercussão, principalmente devido ao fato de que os corpos da Liliana e da Daniela nunca foram encontrados, deixando a família em um limbo emocional entre a esperança de um reencontro e a aceitação de uma possível perda definitiva. Ao término da audiência, o Gustavo foi novamente transferido para a prisão, enquanto seus familiares e amigos deixavam o tribunal visivelmente
preocupados e com razão, afinal de contas, por mais que fossem provas circunstanciais, elas plantavam uma pulga atrás da orelha. Após essa audiência preliminar, os advogados do Gustavo entraram com vários recursos tentando descaracterizar algumas provas, fazendo com que elas não fossem admitidas no tribunal. A promotoria chegou a oferecer um acordo para ele, para ter uma redução na sua pena em troca da sua confissão, mas ele recusou. Ele está bem assim, como que eu posso dizer, confiante de que ele sairá impune dessa, afinal ele ficou 8 anos livre. Até o momento da gravação desse vídeo não houve ainda o seu julgamento, muito por conta dos advogados que estão tentando ali atrasar ao máximo o julgamento, coletando provas, tentando descaracterizar as provas da promotoria, só que sinceramente, gente, o FBI está envolvido nesse caso e eles têm muita coisa. Então é complicada aí a situação do Gustavo. Por ele ter recusado o acordo com a promotoria, ele pode enfrentar agora pena de prisão perpétua ou até mesmo pena capital. Ele segue preso enquanto aguarda o julgamento e quando sair o julgamento desse caso, gente, eu volto para atualizar vocês. O caso já é um pouco antigo, Já tem 8 anos que as duas desapareceram, mas mesmo assim a situação é bem complicada, porque por 8 anos esse homem ficou livre. No final agora de 2024, quando conseguiram prender ele e apresentar as provas, os advogados começaram a utilizar vários artifícios para dificultar esse processo. Então vamos ver no que vai dar, Mas a pergunta que fica no ar é: você acha que o Gustavo é realmente responsável pela morte das duas? Ou você acha que ele está preso injustamente? Conta pra mim aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.